Seja bem-vindo a mais uma EBD Online, a melhor escola do mundo. Nós louvamos a Deus por esta manhã de domingo, onde nós temos o privilégio, como cristãos, de ouvir a palavra de Deus, de sermos confrontados nos nossos equívocos, nos nossos erros. Temos a oportunidade do quê? De amadurecer na obra do Senhor. Quero convidar você neste momento a nos ajudar. Como? Compartilhando este vídeo, curtindo e, com certeza, comentando o vídeo que você está assistindo nesta manhã de domingo. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, faz isso agora. Se inscreve e ativa o sininho com as notificações para que você seja avisado. Se você não curtiu a página do Facebook, faça isso agora, curta e ponha para seguir para que você não perca nada do nosso conteúdo. Neste momento em que você vai nos ajudar, que não vai te custar nada, compartilhando, comentando e curtindo esse vídeo, dando bastante like nesse vídeo hoje, você vai estar conosco agora ouvindo o hino 230, Adoração. Convido você a ouvir esse hino e ser edificado com a mensagem que ele nos traz. Após isso, nós vamos então ter um momento devocional e depois o estudo. E olha, hoje o tema do estudo é muito bacana, quem é o culpado? Quem é o culpado de tudo que está acontecendo? Você vai ouvir hoje na EBD Online, a melhor escola do mundo. Vamos lá então cantar este hino juntos? Em forma de ser.
Amados irmãos, um hino maravilhoso da parte de Deus, e eu quero convidar você agora para o momento devocional, desse tempo que nós preparamos o nosso coração para o estudo da Palavra de Deus. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14 até o verso 16. Acompanhe comigo a leitura de Mateus capítulo 5, verso 14 até o verso 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus aqui está no famoso Sermão do Monte, um sermão que eu gosto muito, onde nós temos ensinos práticos e reflexíveis do que nós devemos ser como discípulos de Jesus. Jesus está separando aqui discípulos de multidão. Multidão que vai até Deus por interesse, mas não tem um comprometimento com o Senhor. Discípulos reconhecem quem Ele é, se rendem ao seu amor e fazem aquilo que Ele quer que façamos. E Jesus começa, vós sois a luz do mundo. E aqui nós sabemos que não é a nossa luz pessoal, mas é Cristo, a luz do mundo, a verdadeira luz da vida, que vem até nós e reflete até aqueles que precisam. Ou seja, Jesus em nós é um reflexo da vida para uma sociedade carente do amor, da graça e da restauração de Deus. Ele fala, não se pode esconder a cidade edificada num monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire ou debaixo de uma cama. A ideia é que a cidade que está nessa posição, ela deve ser vista, ela não pode ser escondida. Assim como essa espécie de lamparina que nós temos aqui, ou candeia, como é falado aqui, que ilumina a casa, seja colocada debaixo da cama, onde não vai fazer diferença. A ideia aqui é que nós, como cristãos, não podemos nos esconder e nos omitir aquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Isso não quer dizer que você deve levantar um discurso ideológico, mas um discurso a partir dos princípios e valores escritos nas Sagradas Escrituras, que nós vamos conversar muito nesta manhã para que você possa ser desafiado e compreender o que Deus espera de nós. Ele diz que nós devemos, sim, apresentar a luz para o mundo que precisa. E ele fala no último verso, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Não é? E a ideia aqui é que essa luz tem que ser brilhada na sociedade, não na igreja, porque na igreja a gente pode ser espiritual e fora não fazer diferença nenhuma. Não existe espiritualidade só de domingo à noite, ou de domingo de manhã, ou de espiritualidade de culto que não reflete na sociedade, na nossa vida. Ele fala assim, diante dos olhos, para que vejam as suas boas obras. Não são quaisquer obras, não são obras ruins, são boas obras, e assim eles possam o quê? Glorificar o Pai que está nos céus. Deus é conhecido quando o seu povo reflete a sua luz numa sociedade carente que precisa de cristãos que assumam a responsabilidade de fazer diferença e não se tornem apenas consumidores de conteúdo semanal em igreja, internet, ou debatedores que muitas vezes são debates inúteis, que não edificam e que não transformam o nosso ser. Por isso, neste momento, eu quero convidar você a estar orando comigo para que o Espírito Santo, aquele que inspirou as Sagradas Escrituras, possa iluminar o meu coração e o teu coração, para que a mensagem de Deus adentre em nossos corações e faça morada, nos levando a um diferencial cristão no momento que nós estamos vivendo. Vamos estar orando juntos então, amados? Amado e bondoso Deus e Pai, louvamos por esta manhã de domingo que o Senhor está conosco para nos abençoar, para falar poderosamente aos nossos corações. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a crescer no conhecimento da Tua Palavra. Me ajuda, Pai, a transmitir com fidelidade, com temor, o Teu ensino bíblico. Mas também nos ajude, Pai, a compreender através da ação do Teu Espírito Santo, iluminando nossa mente e coração, para que nós venhamos crescer e amadurecer nesta manhã. Esteja conosco, é o que eu te peço no nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Amado irmão, quero convidar você a participar conosco da EBD Online, a melhor escola do mundo, com esse estudo maravilhoso que nós preparamos para você nesta manhã.
Seja bem-vindo mais uma vez para esse estudo, que hoje tem um tema assim confrontador para a nossa vida, para a nossa reflexão prática do que é ser cristão hoje. O tema que eu vou tratar com você aqui hoje, nesta manhã, vai aparecer agora na sua tela e é: quem é o culpado? Nós vivemos, amados irmãos, em uma sociedade que está procurando culpados para as diversas crises que estão acontecendo. E é interessante porque essa mesma sociedade, esse mesmo grupo de pessoas que procura culpados e acha culpados, eles se excluem de qualquer culpa pelo que está acontecendo. Eles terceirizam a culpa, eles terceirizam tudo a partir de si mesmos. É interessante que isso é uma consequência de pecado, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 3. Interessante que, quando nós falamos sobre culpados, eu quero mostrar essa imagem para você aqui. A famosa imagem que reflete a pandemia, a crise que nós estamos vivendo na saúde, na economia, em vários setores do nosso mundo em geral. Essa crise não é uma crise que afetou uma cidade. Essa crise que nós vivemos é uma crise mundial que também escancarou para todos nós crises que são muito mais cruéis e profundas em redor de todo o mundo, certo? Mas quem é o culpado de tudo isso, né? O primeiro culpado que nós temos aqui é quem? É a China. É a China quem produziu o vírus, é a China que é a culpada, produz para vender vacina. E eu aqui, amados, nesta manhã, eu não quero entrar em questões ideológicas, em especulações. Eu preciso ser muito honesto com você aqui hoje, que o meu trabalho aqui hoje como pastor, e aqui com grande responsabilidade e temor, transmitir o estudo da Palavra de Deus, eu quero trazer você a pensar biblicamente sobre o que está acontecendo e não ideologicamente, porque esse pensamento ideológico não está contribuindo para uma mudança na nossa sociedade. Mas aí quando nós pensamos, não mundialmente, mas no Brasil especificamente, na nossa nação, quem é o culpado de tudo isso? Então, a gente vai apontar ou o atual presidente ou o antigo presidente, porque a gente não pode ter equilíbrio, então a gente tem que defender um ou tem que defender o outro, né? Se a gente apoia algo que o governo atual fez, nós somos fascistas, nós somos de direita, nós não pensamos no povo. Se a gente elogia algo que o antigo governo fez, nós somos de esquerda, nós somos antibíblicos, ou seja, as pessoas definiram a história a partir da política, elas definem sua visão de mundo cristão a partir da política e não conseguem crescer. Porque isso, amados irmãos, infelizmente é um sinal de imaturidade de consciência e pensamento, ainda que aqueles que discutem isso digam que são acima da média, que pensam, que raciocinam. Nós somos convidados a olhar para a sociedade a partir de princípios e valores cristãos. Aliás, nós professamos isso, nós professamos que cremos num Senhor Criador de todas as coisas, né? Mas, amados irmãos, tirando um pouquinho a questão mundial, a questão da nossa nação, e dos nossos problemas pessoais, quem são os culpados? E aí a gente normalmente vai arrumar os nossos bodes expiatórios, né? Aí a família, é o trabalho, é o patrão, é o condomínio que eu moro, é a casa que eu moro, é o dinheiro que eu ganho, é a minha família. A gente está buscando culpados o tempo todo. E a gente não consegue perceber que nessa cultura de apontar culpados, a gente se exclui de toda e qualquer culpa, ainda que o nosso discurso seja: eu tenho os meus equívocos, eu não sou perfeito, eu não sou perfeita. No fundo, a gente nos consideramos acima da média e todos os outros são culpados das coisas que nós enfrentamos numa sociedade. Ano passado, 2019, nós tivemos um incidente muito trágico no Brasil. E nessa ocasião nós lançamos na igreja esse seguinte slogan, olha só: Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, uma igreja diferente, #oramos por Suzano. Eu não sei quantos que vão lembrar, daqueles que já fazem tempo que frequentam a nossa igreja, do porquê nós colocamos essa hashtag, oramos por Suzano. Se você lembrar, nós passamos ano passado um incidente onde um jovem de 17 anos ele vai entrar numa escola, atirar em várias pessoas, matar algumas pessoas, ferir outras, depois tirar sua própria vida. Uma barbárie, um ocorrido muito trágico que
mexeu muito com o Brasil de forma geral, né? Mas quem que era esse jovem? Nós vamos pensar um pouco, quem foi este jovem? Você vê que essa matéria saiu na revista Veja, porque foi algo que abalou muito o Brasil naquela ocasião. Vamos pensar um pouquinho quem era ele. Primeiro, um adolescente de 17 anos que morava com seus avós. Até aqui, tudo tranquilo, mora com os avós, e avós demonstram amor, carinho, ok, nem nada de anormal nessa situação. Seus pais eram usuários de crack, por isso não os conhecia. Peraí, ele não morava com a avó, porque o pai e a mãe estavam trabalhando e precisavam que cuidassem dele. Não, ele não conhecia os pais, porque os pais eram usuários de crack, envolvidos na drogadição, e ele não conhecia os seus pais. Sua avó havia falecido semana antes do ocorrido. Peraí, talvez o único alicerce que ele tinha de apoio, de sustento ali, semanas antes acaba passando por um óbito e ele perde uma referência, mais uma, na sua vida. Uma outra coisa, era vítima de bullying e teve apoio de grupos da Deep Web. Eu não sei quantos de vocês sabem o que é Deep Web. Deep Web é considerado o submundo da internet. O que nós vemos hoje de tanta tecnologia é a ponta de um iceberg dentro de um conceito de internet em que as pessoas não conseguem investigar, não conseguem achar essas pessoas, mas aonde há coisas macabras e cruéis acontecendo nas redes sociais, nessa Deep Web aí, que é o submundo da internet, certo? Mas quando nós olhamos para este caso especificamente que aconteceu em 2019, a pergunta que surge é: quem é o culpado? Quando aconteceu isso, a gente vivenciou várias opiniões de pessoas achando o responsável por tudo isso. Quais foram os grandes responsáveis na ocasião? Primeiro, a liberação das armas do novo governo. Por conta da liberação das armas, esse jovem teve acesso às armas e pôde fazer o que fez. Claro que nós esquecemos que essas armas ele consegue via Deep Web. Vamos lá então. São emissoras de TV similares, são as TVs que estão ensinando as coisas ruins, são essa internet que prejudica, mas lembra que muitas vezes é você, pai, que paga a internet, que coloca a TV para o seu filho ver, e disponibiliza para que ele tenha o que fazer para relaxar a sua cabeça. Uma outra coisa, a culpa é dos videogames, né? São videogames violentos que levam as pessoas à brutalidade, mas não se esqueça que muitos deles foram nós mesmos que compramos para os nossos filhos. E último, a culpa é do diabo, e aqui é o culpado universal, né? Porque se alguém tem culpa de alguma coisa, esse alguém é o diabo, culpado por todas as maldades, por tudo que ocorre ao longo da sociedade, ao longo da vida. Então, isso é uma coisa a nós pensarmos seriamente. Aqui são os grandes culpados, né? Mas interessante que a gente olhar com muita seriedade, nós somos responsáveis por muitas dessas coisas, né? Se o atual governo é ruim, quem votou no atual governo? Se o antigo governo era ruim, quem votou? Nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Se o futuro vai ser bom ou ruim, Deus sabe. E aí, desculpa, só fazendo um adendo aqui, mas você que defende candidato, você que defende partido político, toma cuidado, porque a Bíblia fala que todo o homem é corrupto, todo o homem é enganoso. E cuidado para não depositar confiança naquilo que você não pode depositar confiança, e que a Bíblia te orienta a não fazer isso. TVs nós compramos para assistir, similares nós colocamos uma internet para o nosso filho ter acesso. Videogames nós compramos para os filhos, né? E eu não vou entrar no diabo agora, para mim ficar daqui a pouquinho. Então perceba que talvez não sejam as coisas que nós temos o maior culpado, mas talvez a maneira que a gente lida com elas, porque a TV não é ruim em si própria, não vai achar que o pessoal está endemonizando a TV, porque a TV é do diabo. Não é isso. Estou dizendo que nós talvez não estamos usando ou olhando a vida como devemos olhar, com a responsabilidade. E aí no final a culpa é do diabo. Por quê? Porque é mais fácil culpar o diabo do que assumir os nossos equívocos e erros. E há uma frase muito interessante de Martin Luther King, que é o seguinte: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons.
A gente culpa todo mundo, mas não tem a capacidade de olhar para o nosso silêncio, para a nossa incoerência, para a nossa omissão como cristãos do que devemos fazer. A gente acha que defender ideologias é o que vai mudar a realidade. Meu querido e minha querida, isso não vai mudar a realidade. Você precisa ter fé e crer em um Deus soberano que está acima de toda e qualquer situação. Não é um convite para se alienar, mas é um convite para expor suas opiniões de forma centrada, confiando primeiramente no cuidado de Deus. Então, cuidado, porque infelizmente pessoas têm definido ideologias, mas se perderam a defender o cristianismo. E aí, eu preciso fazer duas perguntas muito honestas nessa manhã. Preste bem atenção. Suas respostas prontas resolvem o problema que vivemos toda semana? Você tem respostas prontas para o problema que nós vivenciamos, achando seus culpados? Está resolvendo os problemas que nós temos toda semana? Uma segunda coisa, olha só. Temos realmente interesse por aquilo que a Bíblia diz a respeito de tudo que falamos até aqui? Olha só. A gente tem interesse em saber o que a Bíblia nos ensina e orienta nas crises, nas dificuldades que nós temos? Ou a gente também não está muito interessado, porque a gente sabe o que fala? Por exemplo, esse domingo, agora acabando a escola dominical, às 10 horas, nós teremos nosso culto de reabertura dos nossos trabalhos presenciais, que vai ser um culto às 10 da manhã, e hoje celebraremos a Santa Ceia daqui a pouquinho na igreja. Mas é interessante que a reabertura dos trabalhos trouxe muitas opiniões aqui na Cidade Cruzeiro, na IPB de forma geral, nos membros da igreja. Mas, amados irmãos, eu tenho a tranquilidade em falar que as pessoas estavam opinando sobre a abertura ou não reabertura da igreja simplesmente porque elas achavam. Simplesmente por suas opiniões, a sua visão de mundo, porque elas acham que é certo, que é errado, porque a sua vida está boa, está ruim. As pessoas não estão preocupadas no que a Bíblia diz sobre os assuntos da vida. As pessoas não estão preocupadas em orar e buscar a Deus para tomar decisões na sua vida. Elas tomam decisões pelo que elas querem, pelo que elas acham. Isso é preocupante, porque uma geração que se professa cristã, que não tem interesse no que a Bíblia fala sobre as crises que nós vivenciamos, é uma geração que não tem o mínimo de conhecimento do que a palavra de Deus e do que Deus quer para as nossas vidas. Isso é preocupante, desastroso em um certo sentido. Então, quando nós olhamos para essas questões que nós estamos colocando aqui para a abertura desse estudo hoje, de quem é o culpado, do que nós devemos fazer para dar certo as coisas, nós estamos com a nossa razão mudando alguma coisa? Os nossos culpados, apontar culpados, está mudando alguma realidade na sua vida? Segundo, você como cristão, que se professa cristão, tem interesse no que a Bíblia diz ou vai continuar falando o que você acha, o que você pensa, e lembrando que isso não está mudando nenhuma realidade? Não apoie em você uma mudança que só Cristo pode produzir numa sociedade. Assim eu quero conversar com você sobre quem é o culpado. E para falar sobre isso eu quero falar em Gênesis capítulo 25, dos versos 19 até o verso 22. Olha só como que começa a parte A do verso 19. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. E aqui nós temos o quadro dos descendentes, de Adão. No plano da salvação, nós chegamos aqui como Isaac, que é nosso foco aqui hoje. Isaac é o representante de Abraão como filho da promessa ou da aliança. Olha só o que nós encontramos nessa história aqui. Parte B do verso 19 e verso 20. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Olha só, nós temos aqui o jovem casando seus 40 anos de idade, que para muitos é muito velho, mas na cultura perfeitamente aceitável. O que acontece? Ele se casa com Rebeca, filha de Betuel, ou seja, há um momento em que um jovem está construindo, edificando uma nova família, onde sonhos vêm a ter aquele casal, onde planejamentos começam a existir de filhos, de situações agradáveis que devem acontecer no casamento. São muitos sonhos, muitos projetos. Mas aí, amados, surge o quê? Surge um diagnóstico. Qual é o diagnóstico? O texto fala no verso 21
Sua mulher, eu coloquei aqui Rebeca, né, que a referência era estéril. O que é a esterilidade dentro da cultura que nós temos aqui do Antigo Testamento? Uma mulher estéril era considerada uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não recebeu o favor de Deus, né? Hoje, se a mulher não pode engravidar, um homem não pode ter condição de fazer gerar um filho numa sua esposa, há tratamentos que podem colaborar, mas a sociedade entende muito bem a adoção, essas coisas. Mas naquela cultura, o fato da mulher não dar filhos para o seu marido era um símbolo de maldição sobre aquela casa. E é interessante porque nós vemos um exemplo, vários exemplos bíblicos, né? Um deles é Ana, né? Que seu marido Elcana sempre chegava para ela e falava: olha, eu não sou melhor que 10 filhos para você. Por quê? Porque a Ana não podia ter filhos, né? E isso machucava o coração dela. Quando você lê 1 Samuel 1:10, olha o que você acha. Levantou-se Ana e com amargura de alma, muita tristeza, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Por quê? Porque isso fazia com que as situações da sua vida fossem degradantes. E aí você encontra um jovem casal, Isaac e Rebeca, começando a sua vida juntos, e de repente a notícia que ele tem é que ela era estéril. Ela não podia dar-lhe filhos. O que Isaac faz diante disso? Ele culpa o servo do seu pai que trouxe ela, porque lembra a história, Abraão pede para que o servo vá e busque filho para uma esposa para o seu filho Isaac. Isaac poderia culpar o servo que não escolheu bem ou que não verificou bem. Isaac poderia culpar Deus pela situação que estava pensando. Mas Isaac nos ensina uma lição importante. O que Isaac faz? Isaac ora por sua esposa. Ou seja, nós encontramos aqui alguém que se aproxima de Deus, que ora a Deus, para que Deus venha intervir naquela situação, naquela dificuldade que aquela família estava vivenciando naquele momento. Olha só, então eu quero passar com você nessa manhã aqui 3 lições desta oração, 3 lições que nós temos aqui importantes para a nossa vida, que nos ensina. A primeira lição é o seguinte, amados irmãos: a oração como demonstração de dependência. Olha só o que fala o verso 21. Isaac orou ao Senhor. Amados, Isaac ele corre para o lado certo na crise. Eu tenho falado aqui, antecedendo a abertura desse estudo aqui, entrando no texto, né, que na crise nós estamos buscando culpados, mas a gente tem dificuldade de se aproximar da Bíblia, se aproximar de Deus e perguntar a Deus: o que o Senhor está fazendo na história? Porque acima dos acontecimentos naturais existe um plano soberano de um Deus Criador que tem controle de todas as coisas, principalmente sobre a minha vida, a família e história da humanidade. Isaac ele vai para o caminho certo na hora da crise. Isaac não foge como essa pessoa que fica culpando os outros, que fica reclamando da vida. Isaac vai para o ponto que deve ser feito e ele busca a Deus. Amados, relações acabam quando pessoas correm para os lados errados. Divórcios acontecem quando pessoas buscam opiniões que não são a vontade de Deus. E eu aqui não estou levando em consideração, amados irmãos, prestem bem atenção, daqueles casos de pessoas que passaram pelo divórcio depois de lutarem, tentarem por reconquistar, por manter o seu casamento. Há exceções, há pessoas que eu conheço na igreja que lutaram para poder ter um casamento, mas não foi possível. Eu estou dizendo de pessoas que jogam a toalha, que no meio da crise do casamento não buscam a Deus, não oram, mas tomam decisão pelo seu coração, achando um culpado e justificando isso na culpa do outro. É sobre isso que eu estou aqui falando. Pessoas e relações acabam porque pessoas perdem o referencial do depender de Deus nas suas vidas. Isaac implora aqui, a palavra orou aqui, é uma palavra que demonstra um clamor, implora diante de Deus pela sua esposa. E é interessante porque
Dentro da sua família de Isaac já ocorreu isso. E a decisão que foi tomada no contexto anterior a Isaac não foi de buscar ao Senhor, foi de tomar uma responsabilidade, tentar uma solução humana, e essa solução apenas agravou a situação. Olha só o que você encontra em Gênesis capítulo 16, versos 1 e 4. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, também tinha o mesmo problema, era estéril. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Gente, algumas coisas importantes que é colocado aqui. Você encontra na Bíblia a questão da poligamia. E você tem que entender que isso é decorrente do pecado, tá? Porque culturalmente, quando você tem o primeiro casamento, Adão e Eva, Deus fala, o marido de uma só mulher. O pecado corrompe para que haja isso. E aqui, o que acontece? Sara, que aqui então ainda chamava Sarai, não tem filhos. E em vez de ela buscar a Deus e confiar em Deus, ela faz o que? Ela fala, ó, minha serva está aqui, tenha relação com ela, e a partir dos filhos que nascerem dela, eu vou edificar a minha casa. Ou seja, nós temos um exemplo aqui, dentro da família de Isaac, em que diante da dificuldade, eles vão para a solução humana. Mas se eu não posso dar filho, durma com a minha serva, e ela vai dar filhos para vocês. Ou seja, eles não buscaram a Deus, não esperaram em Deus e foram fazer aquilo que parecia ser o mais correto. Olha a continuidade do texto. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, suas servas e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela, Agar, que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E olha aqui o problema acontecendo. Agar, ela vai ter um filho e ela começa a desprezar então Sarai. E aí começa um conflito que nós conhecemos o decorrer da história, onde no futuro Sara pede que Abraão mande Agar e o filho serem abandonados aí e manda embora porque está dando confusão. Gente, interessante você ver isso, né? Atitudes mal tomadas, pensadas, geram mais confusão. Coisas que a gente faz que não agradam a Deus geram mais confusões. Olha só o que você vai encontrar em Gênesis 25, versículo 22. Leia comigo esse texto. Os meninos se empurravam dentro dela. Aqui está voltando para a história de Isaac, tá ok? Porque depois ela vai engravidar, a Rebeca vai engravidar. Pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Então foi consultar ao Senhor. Aqui Isaac, quando ele tem dúvidas, ele ora. Mais para frente na história, você vai perceber, e eu estou aqui adiantando o que vai acontecer, e você já conhecia, porque você já conhecia essa história, Rebeca vai engravidar. E os gêmeos que estão no ventre dela começam a se degladiar, a se empurrar dentro do ventre, e aquela situação incomoda Isaac. O que ele faz? Então foi consultar ao Senhor. Perceba, gente, no exemplo de Isaac como marido, como pai, alguém que busca Deus na dependência, né? Às vezes na criação de filhos, em algumas circunstâncias das nossas vidas, nós nos sentimos meio que perdidos na história. A gente não sabe o que fazer. E aí a gente pode culpar o outro ou simplesmente buscar a Deus numa condição de transformação para que a gente venha compreender o momento e compreender o que é necessário para a nossa vida. Olha só o que fala o Salmo 86, versos 6 e 7, se não é essa a ideia. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da angústia, clamo a Ti, por quê? Porque me respondes. No dia da angústia, no dia da crise, no dia do medo, da dúvida, nós estamos buscando ao Deus Criador como aquele que sustenta as nossas vidas, como aquele que pode dar livramento, como aquele que pode transformar o nosso ser, transformar a nossa vida. Nós temos feito isso. Nós precisamos aprender com Isaac que quando há uma crise,
nós precisamos buscar a Deus. Aqui no caso, Isaac ora, clama a Deus por sua esposa. Uma segunda lição que a oração de Isaac nos ensina é o seguinte: oração como demonstração de amor e seu cuidado. Olha o que fala o verso 21. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Aqui, amados irmãos, sua esposa era alvo de suas orações. O termo aqui orar é interceder ou implorar por alguém ou situação. Isaac está intercedendo, está implorando por alguém. O amor não tem preço. Ele se mantém fiel numa cultura poligâmica. Ele é marido de uma só mulher. Perceba que Isaac, numa cultura em que todos poderiam ter mais mulheres, Isaac poderia simplesmente ter uma outra esposa. Se essa mulher não me dá filhos, vamos deitar com outra que vai dar, e culturalmente está certo. Isaac decide ser marido de uma só esposa, seguindo princípios que são bíblicos, demonstrando amor e cuidado por sua esposa. Amados irmãos, numa cultura como a nossa hoje é tão fácil caminhar, porque todo mundo caminha, culpar o outro. Isso é normal, porque depois que deram voz no Facebook, nas redes sociais, você pode entrar lá e falar mal de quem quiser, e criticar o governo, e criticar quem você quiser. Mas, amados irmãos, essa não é a posição bíblica. A posição bíblica convida você a dobrar o seu joelho e interceder com amor, não com ódio, não com pensamento vingativo, mas interceder pelas pessoas com graça que Deus derramou sobre as nossas vidas. E não é isso que nós encontramos em Efésios 5, 25 a 27? Olha só. Maridos, ame cada um a sua mulher, sua única mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificada pelo lavar da água mediante a palavra, continua, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, né? Olha só, um destaque aqui para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. A oração faz resplandecer a presença de Deus na relação conjugal. Onde existe oração, o homem ama e a esposa auxilia o marido. Numa relação onde homens e mulheres estão em oração, há amor e auxílio bíblico. Por que eu estou mostrando isso para você aqui, amados? Porque orar pelas pessoas é uma demonstração de amor e cuidado. E a Bíblia fala que nós devemos amar até o nosso inimigo. Então, quando você começa a levar algumas coisas para o pessoal e não consegue amar, nós estamos falhando naquilo que Deus espera de cada um de nós. Assim, amados irmãos, eu passo então para a terceira lição que esse texto nos ensina. A oração como demonstração de fé e perseverança. Crer e perseverar. Olha só, continuando o verso 21 que nós temos como base aqui. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Bênção, milagre de Deus, correto? Ele teve fé, ele orou e a esposa foi abençoada com a gestação de um filho. Detalhe, amados irmãos, Isaac ora, então você vai ter o nascimento. Agora, a pergunta que fica, quanto tempo Isaac orou por Rebeca? Quanto tempo Isaac se manteve fiel a uma só mulher, intercedeu, orou, dedicou-se, cuidou da sua esposa? Você sabe me dizer? Eu vou dizer para você. Foram 20 anos. Foram 20 anos que Isaac ora por sua esposa. Isaac não orou uma semana, não orou um dia para o milagre, ele orou 20 anos para que a sua esposa viesse a conceber. Olha como você encontra isso, olha o que fala o verso 20. O qual aos 40 anos se casou com Rebeca. Então ele vai se casar com 40 anos de idade, correto? Olha o que fala o verso 26. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Ou seja, 60 anos, ele tinha 40, sobra 20 anos. 20 anos, Isaac ora por sua esposa Rebeca. Você, talvez conhecendo a história, sabe que mais para frente eles vão cometer alguns equívocos como pais.
Mais uma demonstração que nós não somos perfeitos, que nós podemos errar, mas nós precisamos resgatar princípios básicos, que é a oração e a dependência de Deus na nossa vida. A Bíblia nos desafia a termos fé em Deus e sermos perseverantes. Perseverantes é orar constantemente. Eu me lembro aqui de uma história de uma mãe que orava pelo seu filho, por muito tempo. Ela orava, o filho saía para as baladas e ela ficava ali orando. E muitas vezes esse filho desobediente, não ouvindo o pai, não ouvindo a sua mãe. Mas chega um tempo que seus pais vão falecer, a sua mãe vai falecer. E esse filho, depois de mais de 30 anos de uma vida dissoluta, após o falecimento da sua mãe, ele vai vender a casa em que ela morava. E ele, então, levando um comprador para ver a casa ali. E naquelas casas americanas onde as mobílias ficam ali, a pessoa já compra a casa com todos os móveis, né? Ele vai atrás do antigo sofá e ele abre ali a cortina para mostrar a casa. E de repente ele olha para o chão, começa a chorar, cai de joelhos e reconhece Jesus como seu Salvador. Porque ele faz isso? Quando ele olha para trás do sofá, ali naquela janela, entre as janelas do sofá, ele vê as marcas do joelho da sua mãe que orou por mais de 30 anos por ele. E ali o Espírito Santo faz a obra na vida dele. A gente não sabe quanto tempo demora para algumas coisas acontecerem, mas a gente tem a plena convicção que Deus tem o melhor para as nossas vidas e é nele que a gente confia sempre. Olha alguns textos que falam sobre perseverança na Bíblia. Atos 1, verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Está falando do tempo em que Jesus é assunto ao céu e os discípulos estão orando a Deus ali por um bom período. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A perseverança também na oração. Atos 12, verso 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Havia uma oração. Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ação de graça. Olha o que fala 1 Timóteo 2:8. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, comprometimento, sem ira e sem animosidade. Nós precisamos disso, de homens que estão levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Assim, amados, eu quero fechar com algumas últimas palavras de estudo nesta manhã. Em primeiro lugar, ore por sua família, mesmo quando tudo esteja bem. Você é convidado hoje a orar, assim como Isaac orou por sua esposa por 20 anos. E quando eu falo orar por sua família, eu estou pensando no micro, na primeira estrutura que Deus nos confiou, a dependência total dele. Porque você é convidado a orar não só pela família, mas pela igreja, pela sociedade, pelas crises que nós estamos enfrentando. Nós somos convidados à oração. Segundo, não podemos esperar que no futuro tudo ocorra bem, mas temos fé que seremos guardados em tudo. E deixa eu lembrar aqui a história de Isaac e Rebeca. Eles vão falhar depois na educação dos seus filhos, porque Rebeca vai mimar demais Jacó, e Isaac vai ter o seu predileto, que é Esaú, e por conta disso Jacó passa o seu pai para trás. Esaú tem o desejo de matar o seu irmão. Rebeca pede que Jacó fuja para a terra do seu irmão. E é interessante que depois de todas as crises e dificuldades que a família vai enfrentar, lá no final da história, olha o que acontece em Gênesis 33, verso 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Apesar de todas as dificuldades, no final dessa história da gravidez de Rebeca, esses irmãos estão se reconciliando depois das dificuldades. Então, talvez nós oramos hoje ou amanhã, não se resolva como a gente queira que resolva. Mas a gente tem que ter fé que nós seremos guardados em tudo, porque acima dos resultados nessa vida, nós temos uma promessa, que é a volta de Jesus para nos resgatar e nos levar ao céu. Então, no final, o verdadeiro final da história, tudo vai ficar bem.
para aqueles que dependem do Senhor em suas vidas hoje. Para que nós possamos refletir e praticar nesta manhã de domingo, quero convidar você a refletir comigo sobre algumas questões importantes. Primeiro, diante das crises e tragédias que nos cercam, sempre teremos duas opções. Primeiro, podemos nos unir à multidão de indignados que buscam culpados. A gente pode seguir eles e apontar culpados e indignados. Ou nos uniremos aos poucos discípulos de Jesus, que olham para a sua família, igreja e a cidade e se comprometem em fazer algo real e não espiritualista. Qual opção iremos assumir hoje? Amados irmãos, nós temos duas opções: reclamar, levantar culpados, atirar pedras que não vão resolver nada, ou nos unir aos poucos discípulos de Jesus, que oram, dependem de Deus para cuidar da sua família, da igreja, da sociedade, do seu trabalho, e descansam em Deus sabendo que Deus nos convida a buscar a sua vontade, E eu peço que Deus mude mesmo, porque, amados, como é triste pedir para que as pessoas orem para a sua vida e as pessoas continuarem resolvendo a partir do que elas acham. Nós precisamos deixar um pouco a nossa opinião recorrupta e começar a buscar a Deus para saber a vontade dele, para que ele nos mude. Segundo, enquanto estamos brincando de ser cristão, achando que sabemos como conduzir nossa vida, corremos o sério risco de perder o que mais amamos. Ore sempre, em todo tempo, mesmo quando pensa que tudo está bem. A gente precisa parar de brincar de ser cristão e viver essa relação profunda com Deus, para não perder o melhor, aquilo que Deus nos deu de família, a igreja que nós temos. Que a gente possa assumir essa responsabilidade de orar sempre, em todo o tempo, mesmo quando parece que as coisas estão tranquilas. Terceiro, orar é demonstrar dependência de Deus e amor por aqueles que o Senhor nos confiou. Por isso, dedique-se de forma exaustiva no exercício de uma oração perseverante. Amados, nós precisamos repensar seriamente sobre isso. Semana após semana, como pastor, eu convido as igrejas a fazer o culto doméstico. Infelizmente, muitas pessoas não se esforçam por fazer isso. Mas a crise vem. E aí, quando a crise vem, a gente se desespera e a gente quer que Deus resolva da noite para o dia. Mas, infelizmente, algumas crises na relação, no trabalho, na igreja, são decorrentes a uma sucessão de decisões erradas, de decisões de não buscar a Deus, decisões de não orar, de não se reunir em família para cultuar a Deus, e se reunir para assistir apenas uma TV, uma série, e a crise vem. E aí a gente se desespera, porque a gente não sabe como sair dela. Último, a oração por aqueles que amamos não será a garantia que coisas amargas não acontecerão, mas será a garantia que suas vidas serão libertas do sofrimento eterno. Isso incomoda você? Amados irmãos, a gente pode passar crise, mas quando nós oramos na confiança da ação de Deus, nós podemos ver pessoas sendo salvas por Cristo Jesus, e isso vai libertá-las da condenação do inferno. Nós precisamos repensar seriamente no que nós queremos como cristãos, nesse momento que nós estamos vivenciando, nesse tempo que nós estamos vivenciando, em saber que a oração, e aqui lembrando que a oração significa se aproximar de Deus, e se buscar a Deus de forma graciosa, de forma amorosa, de parar de achar culpados e vivenciar uma dependência de um Deus que nos ama e que tem feito grandes coisas para a nossa vida. Que esse estudo nesta manhã, quem é o culpado, possa desafiar você a repensar na sua vida como cristão, em repensar naquilo que Deus tem para a sua história, para a sua caminhada. Que Deus abençoe sua vida. Bem, amados irmãos, louvamos a Deus por esta manhã de estudo bíblico.
Quero agradecer você que participou com a gente, que você seja desafiado pela palavra de Deus, que desafie o meu coração. É importante que você saiba que o que a gente traz aqui para você, primeiramente está confrontando a minha vida como pastor, como marido, como pai, como alguém que tem uma responsabilidade diante da sociedade também. Que nós possamos, nesta manhã de domingo, colocar o nosso coração diante de Deus, para que Deus venha abençoar. Que Deus abençoe nossa vida, Deus abençoe o culto, que logo mais iniciaremos às 10 horas aqui na igreja. Ore por nós, você que nesse momento não pode vir ou não se sente confortável em vir, ore para que Deus abençoe este culto, esse tempo que nós teremos hoje, essa reabertura dos trabalhos aqui em Cruzeiro. Quero convidar você que não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora. Nos ajude, se inscreve, ative as notificações para que você possa estar recebendo sempre que surge um novo vídeo. E se você não comentou esse vídeo, comenta antes de ir embora. Fala o que você achou do estudo. Fala o que esse estudo desafiou a sua vida. Isso é muito importante para a gente. Se você não curtiu, curte também esse vídeo. Quantos mais curtidas tiver, mais nós seremos abençoados também pelo trabalho aqui. E compartilha com mais pessoas. Põe para compartilhar aí e indica para os seus amigos esse vídeo tão especial que a gente fez com carinho. Se você está vendo pelo Facebook, se você ainda não curtiu nossa página, curte, não vai te custar nada, curte a página e põe para seguir a nossa página, nos ajudando também a crescer essa página aí. Nessa semana que passou a gente teve mais de 50 novas curtidas na página, isso é muito bom pra gente, pro trabalho que a gente está fazendo. Nesse vídeo que você está vendo da EBD, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos que precisam, curte esse vídeo se você não curtiu, comenta o que você achou. É muito importante você colocar o que você acha, a sua opinião e perguntar realmente aí para os seus amigos quão é importante tem sido a nossa vida, a vida de vocês, a vida daqueles que estão trabalhando para que o reino de Deus cresça neste momento. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você agora e pedir que Deus abençoe. Lembrando que hoje às 18h30 teremos nosso culto normal transmitido para você que não pode ir na igreja presencialmente ou é de fora e acompanha a nossa vida, e depois a nossa igreja desculpa, e depois do nosso tempo na igreja aqui, nós temos nosso momento Kids, um tempo para a sua família. Quero convidar você a orar neste momento, louvando a Deus por esta manhã e por isso tudo que nós tivemos. Amado e bondoso Deus, louvamos ao Senhor por isso tudo desta manhã, agradecemos porque o Senhor se faz presente. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos ajude a uma mudança real em nossa vida e história. Em nome de Jesus, Pai, que possamos parar de achar culpados e possamos dedicar-se ao aprendizado e ao crescimento que vem do Senhor. Nos abençoe em nossa vida, nos proteja e nos guarde. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Peço também, antes de encerrar essa oração, que abençoe nosso culto, que começará agora às 10 horas da manhã. Deus, que seja um tempo abençoado para aqueles que estarão retornando agora e aqueles que não podem voltar ainda ou não se sentem confortáveis por situações de saúde, por receio. Que o Senhor continue abençoando também esse tempo que eles participam aqui online, pelas transmissões que nós estamos fazendo. Nos abençoe como igreja e nos faz crescer para o Teu reino está crescendo na nossa cidade. Abençoe cada irmão que participou com a gente, abençoe as nossas famílias. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe sua vida, uma ótima semana debaixo da bênção do nosso Senhor e Salvador. E olha, um domingo abençoado para você e sua família também. Hoje, 18h30, nosso culto de celebração. Você é convidado a participar com a gente também.